Olá, estamos começando agora para falar sobre um assunto extremamente relevante, que é sobre o feedback, a motivação no trabalho. Sejam todos muito bem-vindos. Sobre a motivação no trabalho e sobre esse momento que a gente está vivendo, né, sem trabalhando distância, de modo remoto, que para muitos é extremamente comum, né? E aí, Bruno, que é extremamente comum você trabalhar remotamente, cada vez mais isso é um cenário que vai continuar. E o outro ponto é a gente ver que muitas organizações você não tem um líder que ele te dá um feedback constante. Então, o primeiro ponto é entender a importância que tem, vocês enquanto líderes, a importância que tem um feedback, como ele tem que ser. E para vocês que a gente não tem feedback, o que eu posso fazer diante da minha carreira para a gente manter esse desenvolvimento, esse progresso e ter bons resultados na nossa carreira? Quero convidar todos vocês, quem que esse assunto possa se interessar. Tainá, Rose, tudo bem? Pati, sejam todas bem-vindas, bem-vindos, sobre essa questão da automotivação e sobre a importância do feedback, né? Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é que o feedback, ele é importante, ele é uma ferramenta motivacional e de desenvolvimento. E por que ele é uma ferramenta motivacional? A motivação é o motivo da gente agir. Quando a gente tem clareza dos nossos papéis, quando a gente tem clareza sobre o que eu faço, né, aquilo que eu tenho, tá no caminho certo, a chance de ter menos erros e mais direcionamento da minha carreira, ela é maior, né? Então, como que tem que ser esse feedback, né? Se tiver oportunidade, por exemplo, eu enquanto líder, tem todo esse trabalho remoto, não estou constantemente com a minha equipe, eu preciso ter dentro da minha agenda semanal, eu como líder, um acompanhamento e um direcionamento individual com cada membro da minha equipe. Como que eu faço isso, né? Eu faço isso através, né? E aí, Yara, eu faço aí através de dar esse retorno rápido, imediato e específico, focando tanto em pontos positivos, né? O que a pessoa, o que o colaborador fez de bom, fez de importante, ele tem que ser pontual, específico, bem voltado a um exemplo prático do que ele fez, que foi bom. Então, você constrói o desenvolvimento da carreira, você reforça comportamentos que são adequados, né, importantes. Então, essa é uma prática que deve ser constante, porque a maioria, né, e muitas empresas só dão feedback no momento que passa aqueles 3 meses de experiência, né, focado se ele vai continuar na empresa ou não, e se ele não for, né, quando ele é mandado embora. Então, essa é a prática mais comum, e também a prática mais comum é quando foco no erro. Então, se tá tudo certo, tá tudo bem, e aí você dá feedback, tá tudo bem. E se tiver errado, né, você vai chamar a atenção do colaborador. Então, o feedback, ele tem que ser constante, focado no desenvolvimento, reforçando os pontos saudáveis de cada colaborador e os pontos que ele pode melhorar. Então, o líder, ele deve ter preferencialmente, semanalmente, pontos que ele fez de bom na semana e plano de ação que ele pode melhorar para a próxima semana. Esse seria o ideal. E aí, gente, não é a quantidade de tempo, mas a qualidade do tempo que você tem. Se você tiver uma organização com a sua equipe, for pontual, personalizado, cada retorno, você vai aumentar o desempenho, a motivação. Vamos supor agora quando isso não acontece, quando você está trabalhando, você não tem essa prática do seu líder. E aí? Eu vou desmotivar minha carreira? Eu vou desmotivar com relação ao meu resultado? O que eu posso fazer com isso? E através desse assunto, eu vou passar algumas dicas, né? Quando a gente não tem esse feedback do meu líder, o que eu posso fazer diante disso? Então, primeiro ponto e saudável é trabalhar a nossa automotivação. Ela, né, quanto mais eu tiver inteligência emocional,
mais eu vou depender de fatores intrínsecos com relação ao trabalho, ou seja, o que eu gosto, o que faz sentido, como eu vejo, como eu analiso, e menos eu vou depender de fatores extrínsecos, que no caso desse seria o feedback do meu líder, né? Então é um ponto da nossa inteligência emocional. E como que a gente pode fazer nessa automotivação? Primeiramente é um diálogo interno, né? Eu perceber do que eu tenho feito do meu trabalho, o que foi bom, né? O que eu não foi bom, o que eu preciso melhorar. Se essa falta de feedback que eu não tenho do meu líder, será que está acontecendo alguma coisa? Então, primeiro construir esse diálogo de uma maneira mais real e menos supondo que ele tá assim, será que ele vai me demitir? Tem muitas questões irreais, e trabalhar com a realidade, né, e consenso faz com que a gente tire esse medo, o excessivo que nos paralisa, que faz com que a gente diminua a nossa motivação e faz com que a gente progrida. Então um ponto importante é você fazer esse diálogo, entender que pensamento que você tem com relação ao trabalho, que ele se torna mais real, mais focado, o que é para lidar com a realidade, do que pensamento, será que ele tá mal? Será que ele não quis dar um feedback? Por que ele não quis me dar um feedback? Então, trabalhar com a realidade é importante. O segundo ponto é você fazer com você essa sua autoavaliação, né? No meu trabalho, né? E como que eu posso fazer essa autoavaliação, né? Avaliando o seu papel. Primeiramente, você tem que ter clareza qual é o seu papel no trabalho. Se você não sabe quais são as suas tarefas, atribuições, o que é importante, a gente não vai conseguir saber avaliar se aquilo que eu tô fazendo, que eu sou pago para fazer, se esperado de mim tô recebendo esse retorno. Então, primeiro, eu preciso ter clareza do meu papel, qual a importância do meu papel, e eu preciso hierarquizar a importância de cada tarefa e atribuição de forma mais relevante para menos relevante. Por quê? Para saber se aquilo que eu estou fazendo realmente é aquilo que precisa fazer. Existem muitas pessoas que não têm clareza sobre o seu papel no trabalho. Então, é muito difícil fazer essa autoavaliação, porque se aquilo que ele é pago para fazer, ele não está claro, né, ele vai ter dificuldade de fazer essa autoavaliação. Então eu preciso trabalhar com clareza quais são os meus papéis e as minhas responsabilidades no trabalho. Esse é um primeiro ponto. Depois disso, eu preciso fazer essa avaliação, né? Dentro das metas que eu tenho semanal, eu posso compartilhar com o meu superior para saber se realmente esses pontos são importantes, se esse diálogo ou diário, né, no início do dia ou não. E aí você vai avaliar se aquelas metas que você tinha que fazer, quais vocês fizeram, quais a gente fez e quais as metas que eu não consegui realizar, que eu vou poder negociar para um próximo dia, para uma próxima oportunidade. Então, primeiramente, autoavaliação. Segundo, identificar as minhas tarefas, né, e responsabilidades. Isso é muito importantíssimo, a gente ter clareza sobre as nossas tarefas, né, ter clareza sobre a hierarquia de responsabilidade. E aí, fazer essas metas, mini metas diárias, né, para saber se eu fiz ou não, preciso fazer para melhorar, tá? Um outro ponto que isso me auxilia na automotivação é ter clareza sobre os meus talentos. Então você colocar clareza, né? Até as meninas que estão aqui, a mentoria que eu realizo, a gente trabalha com as nossas forças de virtude, caráter, quais são os nossos pontos fortes. E uma ferramenta que eu quero compartilhar com vocês é que vocês também podem pedir, que é uma ferramenta de autoconhecimento, feedback externo. Então você perguntar para as pessoas que te conhecem, que possa te avaliar, seja algum membro da sua família que você confia, algum colega do trabalho, que é muito importante ter um colega no trabalho dentro desse feedback, para avaliar quais são os seus pontos fortes, o que você vê de positivo e por que você vê de positivo em relação a esse ponto, para não se tornar algo irreal ou uma bajulação e ser algo específico e concreto, porque assim eu vou avaliar com clareza o que esse ponto positivo que o outro colocou realmente eu tenho. Então, quanto mais
quanto mais uma gama a gente fazer, né, de pessoas que possam me dar feedback, vai me ajudar nesse autoconhecimento, para que a gente consiga colocar todos os dias em prática esse meu talento, esse meu comprometimento, que as pessoas me veem como talento, né? E isso vai me dar muito mais força e engajamento para conseguir os resultados que eu espero no meu trabalho. Porque o que é essa motivação e essa automotivação? É o motivo que me leva a uma ação. Se eu tenho um para quê, né, o porquê, uma finalidade, eu vou saber o como eu conseguir, né, fazer para atingir esses resultados. Para isso a gente tem que ter clareza, né? Eu quero agradecer o Arthur Schoit do Senac, o Gilson, querido, meu aluno querido, a Débora, a Luciene, o pessoal que entrou agora, muito agradecida, a Carol. Então eu estou falando sobre ferramentas para a gente trabalhar nossa automotivação. Isso me auxilia a você ter muito mais resultados direcionados quando a gente tem clareza sobre que o meu ponto forte eu estou cumprindo e agindo. E aí colocando um ok em todas essas mini tarefas e propostas que eu me coloquei para fazer durante o dia. Isso vai me dar mais força e mais resultados. Um outro ponto importante é eu pedir para o meu líder o que ele precisa ver como plano de ação para que eu melhore o meu desempenho, né? Então, isso vai aumentar a minha motivação, não vai depender do outro, eu só não espero quando ele chega até mim e me dá o feedback, e utilizar o que a matéria saiu da Harvard Business Review, né? O que eles colocam como fatores dessa motivação no trabalho, é quando eu trabalho com a reciprocidade. O que seria isso? Eu também dar feedbacks, né, para os meus colegas, dar feedbacks sobre algo pontual que eu gostei, o que foi importante de uma tarefa que eu observei do meu colega, do meu amigo, até mesmo do meu líder. Por exemplo, seu José, eu gostei muito da forma como conduziu a reunião. Porque você fez, né? Tem que ser específico. Porque você fez uma pauta, você marcou essa reunião antecipadamente, e isso nos ajuda e orienta a gente organizar na nossa agenda esse tempo de início e término, e que a gente aproveita ao máximo esse tempo da duração da reunião. E aproveita a oportunidade, eu gostaria de saber, na próxima reunião, se a gente pode ter 5 a 10 minutos para conversar sobre o meu desempenho no trabalho, para que eu possa melhorar e saber se eu estou no caminho certo. Eu fiz até elenquei algumas metas, e eu quero compartilhar com você se essas metas estão condizentes com os valores da empresa, com o segmento do meu trabalho. Então, o que eu fiz aqui nesse exemplo? Eu dei um feedback para ele positivo, e por que justifiquei o que ele fez de positivo. Então eu dei um retorno, né, para ele. Eu pontuei, eu pedi que na próxima reunião eu pudesse ter de 5 a 10 minutos para dar feedback dessa importância sobre o meu feedback, o porquê que é importante para mim, pro meu desenvolvimento, né? Eu citei sobre o desenvolvimento, e eu não pedi para que fosse algo passivo, me fala como que eu tô indo. Eu já dei, né, como uma proatividade sobre a minha carreira, sobre os pontos que eu acho importantes, sobre as minhas tarefas, atribuições, e hierarquizei como pontos relevantes, porque isso faz com que auxilie o meu líder a ter clareza sobre o meu papel, sobre o meu desempenho, e até mesmo receber esse feedback de uma maneira mais assertiva. E eu me tornei muito mais ativo na construção desse feedback do que passivo. Então é importante também a gente se preparar para receber pontos a melhorar, né? Então esse é um ponto importante quando a gente recebe feedbacks. Isso, quanto mais autoconhecimento a gente tem, mais facilidade da gente aprender com os erros, entender com a frustração de algo que eu recebi que eu não gostei e melhorar nos próximos pontos. E também importante também do autoconhecimento a gente validar quando a gente recebe um feedback positivo, da gente reconhecer e pertencer isso no nosso comportamento diário, né? E isso é importante porque tem pessoas que têm dificuldade de receber feedbacks positivos,
né? Espera, ou as pessoas quando ouve um feedback negativo, ela não consegue escutar todos os outros pontos que tem, ela fica num ponto. Então é importante a gente fazer as anotações, anotar esses feedbacks e ter clareza diariamente para saber se aquelas metas que a gente propõe a fazer, elas estão condizentes. E isso, gente, para finalizarmos, né, é importante cada vez mais que a gente seja responsável, né, e tenha atitude de comprometimento proativo da nossa carreira. Quando a gente fica muito passivo, esperando os outros mandarem, esperando os outros falarem, esperando os outros agradecerem, ou seja, a gente está agindo esperando feedback dos outros. E isso, com relação aos nossos resultados, é muito negativo, porque a gente pode ter pessoas que não têm esse comportamento. E aí, como que fica a nossa carreira? Como que eu posso evoluir? Então, a gente responsabilizar por essa autoavaliação, e quando a gente não tem fatores claros, né, sobre os nossos papéis, a gente buscar ajuda, né, pedir nossas redes de apoio, pedir ajuda, trabalhar com autoconhecimento através da psicoterapia, através de um trabalho de mentoria, que vai te trazer cada vez mais ferramentas para a gente avaliar o que eu posso fazer de diferente e não esperar o que o líder deveria fazer e não fez, porque aí a gente se torna passivo sobre o nosso processo de desenvolvimento. Então eu espero que com essas dicas rápidas vocês tenham cada vez mais essa proatividade no seu trabalho. E até aproveitando a oportunidade que vocês estão aqui, vindo aqui, a Aline, oi, seu Jorge, a Karina, vocês já tiveram situações, como que são feedbacks que vocês recebem das pessoas, dos clientes, como eles são, né? Você tem esse feedback constante ou vocês recebem pouco feedback? Porque quando a gente não recebe, eu queria ouvir de vocês aqui que estão aqui com a gente. Oi, Kênia! Oi, Tô, querido! Nossa, eu nem observei. É muito importante saber, porque muitos modelos e organizações e culturas somente recebem feedbacks de uma política de punição. E isso é muito negativo. Então, os líderes que estão aqui, porque eu agora lembrei, retomando aqui o início, que tem muitos líderes aqui acompanhando, não é a quantidade do tempo, mas ter feedbacks pontuais da sua equipe, específicos e ser verdadeiros, né, pontuados com exemplos, vão fazer cada vez mais a gente tenha equipes mais proativas e engajadas e, mais do que isso, orientadas para saber qual é o comportamento adequado e por quê, e valorizadas diante de uma situação que eu fiz esse reconhecimento. Esse reconhecimento é bom, maravilhoso, que a gente já falou no início. Ele é importantíssimo, vocês líderes darem feedbacks constantes, positivos, construtivos e de desenvolvimento. O que é esse construtivo de desenvolvimento? Aquilo que precisa melhorar no outro, eu ser específico. Isso não vai deixar de desagradar alguém. Quando a gente fala que eu estou aqui para o desenvolvimento do outro, que alguns pontos são importantes para o desenvolvimento dele no trabalho, me preocupando com a carreira, a gente se torna muito aberto a ouvir esse momento. E é importante saber o momento certo da pessoa estar para você e que você esteja bem para fazer esse feedback. E quando você trabalhar com aquele outro ponto que eu comentei com vocês, quando não há um feedback externo que eu posso fazer de diferente, eu esteja aberto a ouvir, a aprender e direcionar o que preciso fazer para ir de acordo com o nosso desenvolvimento de carreira. Oi, Ana, querida, Jaque, Aline, muito agradecida por vocês estarem aqui comigo. E eu quero também, né, vocês vão assistir esse vídeo, que vocês deem sugestões de temas e pautas para os nossos próximos encontros. Toda segunda-feira, no Mundo Corporativo, na Rádio CBN Grandes Lagos. E após, né, o momento da rádio, nós estaremos nessa live aqui pelo Instagram. Ok? Marcelo, seja bem-vindo, desejo para você muita saúde, meu primo querido, e desejo a todos vocês uma semana que eu possa trabalhar, né? O que eu quero contribuir com vocês, o que vou fazer diferente.
momento de aproveitar que é uma segunda-feira, colocar todas as nossas tarefas e atribuições. Eu posso fazer através do mapa mental, Mind Map, eu posso fazer através no próprio caderno, eu posso fazer através de planilha do Excel, de todas as tarefas e fazer que nem aquela planilha farol, né, em que eu coloco os pontos que estão, o que, o como, o onde, quando, para saber quais são as prioridades que eu tenho. E aí também é um fator de autoavaliação e automotivação, porque eu vou estar consciente e ativa sobre as nossas tarefas e saber se aquilo que eu me propus a fazer, o que eu sou responsável por fazer diante do meu papel, eu vou ter clareza se eu estou cumprindo. Isso vai me dar muito mais autorrealização, autoconfiança. Isso vai fazer com que a gente cada vez mais avança e progrida na nossa carreira. Quando a gente foca no momento presente, é a oportunidade que a gente tem de construir um futuro melhor, né? Pensando nas nossas tarefas, desafios, o que eu preciso melhorar e o que eu tenho de bom para a gente manter essa nossa virtude diária, como compromisso meu diário de exercitar o que a gente tem de mais saudável. Muito agradecida, desejo a todos vocês uma semana de muita luz, de muitas realizações e de muita saúde. Um grande abraço a todos vocês. Até mais!